Olá, eu sou Marcos Valério XR, no dia 19 de março de 2021, e hoje aqui eu vou retomar, aproveitando o tema do momento, o vídeo que eu fiz em 1º de junho de 2020 sobre eugenia ou genocídio, o vídeo 122. Eu vou recolocar porque eu considero que sim, é defensável chamar Bolsonaro de genocida. Há uma questão semântica envolvida sobre a definição do conceito de genocídio, que é um termo recente, que surge em 1944, basicamente no contexto de julgamento dos crimes de guerra dos nazistas. O conceito de genocídio está previsto na legislação brasileira, na Lei 4.388/02, no artigo 6º, onde se diz que são condutas que visam a prejudicar uma etnia, raça, religiosidade ou nacionalidade, geralmente pelo meio do extermínio, de se impedir a reprodução. É claro que há uma dificuldade de se enquadrar o que está acontecendo no Brasil hoje nesse contexto, embora seja bom lembrar que no Tribunal de Haia, o Tribunal Penal Internacional, nesse exato momento, está sim considerando o processo contra Bolsonaro por questões de genocídio, no caso, direcionadas a populações indígenas ou quilombolas, que estariam sendo prejudicadas, principalmente por questões de assentamento que estão sendo removidos, estariam tendo colocado sua existência em risco. Portanto, há um movimento internacional para que se considere Bolsonaro como genocida, sim. Mas mesmo não chegando nesse ponto, você poderia colocar as atitudes de Bolsonaro no artigo 7º dessa mesma legislação, que prevê crimes contra a humanidade. E ele poderia ser enquadrado no item B ou no item K. Só que como é muito difícil ficar falando Bolsonaro criminoso contra a humanidade, o pessoal simplifica e fala o genocídio, porque tem uma similaridade muito grande. E o que está acontecendo? No meu vídeo anterior eu coloquei muito claramente que desde o princípio Bolsonaro se posicionou de forma a dizer que era necessário sacrificar uma parcela da população em prol da economia. Fez coro com empresários como Roberto Justus, como o Alexandre Guerra do Girafas, como o Junior Dursk do Madeiro, ou o inesquecível velho da Havan. São algumas das personalidades que vieram com esse mesmo tipo de discurso, dizendo que, sim, vai morrer os idosos, os enfermos, sim, mas se você aplicar essas medidas de isolamento agora, vai morrer muito mais por questões econômicas, o que não tem nenhum fundamento e não há qualquer evidência de que em crises econômicas, mesmo crises muito sérias como a última de 2008, aumente a mortalidade, pelo menos em países minimamente desenvolvidos, como é o caso do Brasil. O fato é que Bolsonaro se posicionou sempre ao lado desse discurso de que preciso proteger a economia, como nós sabemos muito bem que a preocupação com a economia é zero. A questão é que se posicionou de tal forma que uma parte da população, como ele mesmo disse, que seriam idosos, pessoas com comorbidades, poderia ser sacrificada em prol de alguma outra coisa, que é a sua situação econômica, que nós sabemos muito bem no governo Bolsonaro, é apenas defender interesses de elites financeiras, não dando menor importância para a população de um governo que não queria sequer dar auxílio emergencial. Isso foi empurrado pelo Congresso, e ainda que quando foi forçado a dar, ainda queria dar apenas R$200, seguindo o discurso de Paulo Guedes, que aliás merece também esse epíteto de genocídio. Mas Bolsonaro merece ainda mais, porque ele promoveu uma série de atitudes contra as medidas sanitárias que visam prevenir a crise de coronavírus, e o resultado nós estamos vendo aí, com a mortalidade nesse nível, um dos casos mais graves do mundo. Ele viajou para os Estados Unidos com uma comitiva de 45 pessoas, dos quais mais de 40 voltaram infectados. Ele se recusou a mostrar os seus exames e mesmo assim, mesmo com essa suspeita de que ele mesmo poderia estar infectado, ou pelo menos agindo como vetor, ele fez questão de sair promovendo aglomerações em massa em toda parte, cumprimentando pessoas sem máscaras, coisa que ele faz até bem pouco tempo, passou o tempo todo fazendo isso. Quando a infecção começou em Brasília, era principalmente nos bairros centrais, os bairros mais nobres, como Asa Sul, Lago Sul, e ele foi até a Ceilândia, que é uma das maiores regiões administrativas de Brasília, e fez todas as aglomerações lá. Em pouco tempo depois, os índices de infecção lá dispararam. Ele espalhou o vírus pessoalmente, propositadamente. Inclusive, várias pessoas apontaram isso como crime de responsabilidade, inclusive militares falaram isso. E de lá para cá ele vem causando uma série de situações parecidas, incentivando uma série de posturas. Inclusive ele pessoalmente incentivou que se invadissem hospitais, unidades de tratamento intensivo, para se verificar se realmente havia pessoas lá. Ele incentivou que se agredisse pessoas da comunidade médica, e os seus
seguidores fizeram isso. Ele nunca disse uma única palavra para se retratar, ou pelo menos para pedir que seus apoiadores se contivessem em suas posturas. Não, ele nunca fez nada disso. Ele agiu o tempo todo contrário a qualquer forma de bom senso. E Bolsonaro mantém esse discurso até hoje. Ele foi flagrantemente contra a vacinação e até hoje defende profilaxia de remédios que nós sabemos muito bem que não é nem o caso de ser eficientes ou não contra o coronavírus. Qualquer pessoa que tem o mínimo de experiência de vida sabe muito bem que nem mesmo gripes, resfriados, pneumonias em geral são resolvidas por remédio. É o seu organismo que tem que resolver isso durante algum período de tempo. Não existe um remédio milagroso que resolva nem sequer gripe, nem sequer resfriado. E utilizar essa esperança de que isso poderia ser feito contra uma doença incomensuravelmente mais grave é uma irresponsabilidade absoluta que somente pessoas ignorantes podem sustentar sem o ônus moral de estarem mal intencionadas. Se o governo Bolsonaro está intencionalmente, ou mesmo por negligência, incentivando a pandemia de todas as formas possíveis, no sentido de eliminar uma parte da população, porque ele acha que isso vai promover algum outro benefício, ele está selecionando um segmento de um povo inteiro para ser sacrificado. Se isso não puder ser considerado genocídio, teria que ser considerado uma coisa pior, porque apesar de não haver um recorte étnico, nacional, religioso do tipo, seguramente é um segmento da população que está sendo submetido a esse tipo de tratamento. E Bolsonaro não apenas corroborou discursos negacionistas e discursos que se posicionaram contra todas as medidas defensivas, como ainda por cima foi anti-vacina. Ele só mudou de posição recentemente, ele recusou vacinas e até hoje ele defende posturas que são contrárias a todas as recomendações médicas. E o pior, isso não é de hoje, Bolsonaro sempre fez declarações de tom genocida. A primeira vez que eu ouvi falar em Bolsonaro foi num recorte da extinta revista Visão, que era uma concorrente da Veja, ainda lá em 1985, eu acho, onde ele dizia claramente que se pudéssemos chegar ao poder de novo, não sobraria um só desses fascínoras de esquerda para contar a história. Bolsonaro é famoso pela sua declaração que tinha que instalar uma ditadura no Brasil para matar 30 mil. Bolsonaro é famoso por uma série de declarações que nós cansamos de ouvir, inclusive fuzilar a petralhada. Ele tem declarações desse tipo de viés genocida desde sempre. E ele está se comportando na presidência de uma forma, no mínimo, absurdamente insensível com as fatalidades que estão ocorrendo, ao ponto de não dedicar sequer uma nota de pesar pela morte de seus próprios aliados políticos, que estão também aí sendo vitimados pela pandemia. A postura dele é absolutamente irresponsável, negligente e criminosa em inúmeros aspectos. Então, sim, apesar de uma possível imprecisão semântica que poderia ser solucionada pelo simples fato de se alargar um pouco mais o conceito de genocídio, Bolsonaro, no mínimo, comete crimes contra a humanidade previstos no artigo 7º dessa Lei 4.388 de 2002. E por uma questão de simplificação, o pessoal prefere falar genocídio do que falar criminoso contra a humanidade. Então, sim, existem inúmeros motivos perfeitamente justificáveis para enquadrar esse presidente sociopata criminoso como um genocida. E sim, Bolsonaro é um genocida e ele merece esse título. Genocida, calhorda, assassino, sociopata. Isso é tudo que ele é e que ele merece ser chamado, sim. Eu sou Marcos Valério XR e hoje é o dia 19 de março de 2021. Obrigado pela atenção.